Então, bom dia, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos terminar aqui os nossos estudos sobre a República Velha no Brasil. Então, nós, desde o começo do ano, nós viemos falando sobre a proclamação da República, no caso, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, depois o governo Floriano Peixoto e a República da Espada, né? A República da Espada, a República Oligárquica, né? Principalmente a importância desses políticos, principalmente na organização política entre São Paulo e Minas, e como é que esses acordos políticos vão determinar a sociedade brasileira, né? Sempre levando em consideração esses elementos, né? Então, existiram os fatores políticos, né, que vão ser determinantes naquele momento, e isso vai refletir no povo. Então, nós vimos nos últimos dois vídeos as revoltas, né, que aconteceram durante o Brasil da República Velha, né, então as revoltas no campo, né, com Canudos, Contestado, né, tiveram também o cangaço, teve também o movimento de Juazeiro ali com o Padre Cícero, e nós vimos também aqui, né, que nós tivemos vários movimentos nas cidades, né, no caso, a revolta da vacina, a revolta da chibata, as greves de 1917 e dos anos seguintes, né, com a greve geral de São Paulo de 1917, e esse movimento, né, vai ganhando força, né, para dentro do interior, né, principalmente nos grandes centros urbanos. E o que nós vamos ver hoje aqui? Né? Então, nós vamos terminar aqui falando sobre a sociedade e a cultura, né, durante o Brasil, né, durante o Brasil oligárquico, né, o Brasil durante a República Oligárquica, ou o Brasil República Café com Leite, né, que é um dos pontos da nossa história muito conturbados, né, mas de uma certa forma ou de outra, né, teve grande contribuição para a formação da cultura brasileira também, né? Então, então a gente vai começar um pouquinho aqui, né, falando sobre esse movimento. E logo a primeira imagem que eu selecionei aí é uma obra de arte, né, no caso, são pessoas dançando ali, né, e como é que essas obras de artes, né, elas representam a cultura nacional naquele momento. Né? Então, a roda de samba, as pessoas, né, ao redor, né, da roda de samba, e como que é o samba, né, como um elemento da cultura nacional, e como é que esse elemento dessa cultura nacional ele é tratado ali naquele momento, né? Porque se nós formos levar em consideração os governos que estavam ali no poder naquele momento, muitos deles vão perseguir a cultura dos povos, né? Do caso dos africanos que foram escravizados e tinham sido libertos faz pouco tempo, né? Então esses elementos, né, da cultura nacional, ele vai passar por vários movimentos, né, de perseguição entre a proclamação da República até 1930, né? Getúlio Vargas começa um pouquinho, né, a liberar alguma parte da cultura popular a partir, né, do século XX, muito mais a partir ali, da segunda metade da década de 30, né? Sempre é bom ressaltar sobre isso. Bem, então vamos lá, né? Bem, então, como tudo, né, vamos fazer uma pequena contextualização aqui. Então, o período, né, da história brasileira conhecida como República Velha, ele é compreendido, né, entre 1889 e 1930. Representou profundas mudanças na sociedade nacional, principalmente na composição da população. O cenário urbano nos conflitos sociais, na produção cultural, cabe aqui fazer uma indagação. Como, com mudanças tão profundas, o que permaneceu na vida social atual? Então, muitas coisas, né, nós temos que levar em consideração que desde o início do século XX, nós temos, né, permanências, né, na história do Brasil. Entre essas permanências,
né? Nós temos a questão da democracia racial, que é aquela visão, né, de que no Brasil não há preconceito, né? Então, a xenofobia, né, principalmente por conta daqueles que pensam de forma diferente do que a gente, né? Então, no caso, ali a gente viu que na greve de 1917 houve um grande levante, né, contra os italianos, contra aqueles que pensavam de forma diferente do que a maior parte da população. Então, os meios de comunicação que eram controlados pela elite, né, vão, de uma certa forma, colocar os italianos como os vilões da história. E isso a gente vai ver, né, que muitas coisas continuam até os dias de hoje, né? Então, né, vamos dar continuidade aqui ao nosso pequeno debate aqui falando sobre isso. Bem, então, quais são essas mudanças aí nesse cenário, né, nesse cenário produtivo? Então, quando nós falamos em mudanças, então uma mudança da sociedade na República ocorreu na economia. Então, a produção agrícola ainda era o carro-chefe econômico da República. Então, o café continuava a ser o principal produto de exportação brasileiro, mas o desenvolvimento do capitalismo e a criação de mercadorias que utilizavam em suas fábricas, principalmente a borracha, como o automóvel, né, fizeram com que a expansão do látex na região amazônica desenvolvesse de uma forma rápida, né, chegando a competir com o café como principal produto de exportação. Porém, né, o período do auge da borracha foi muito curto, né? Então, pois os ingleses conseguiram produzir de uma forma mais eficiente a borracha na Ásia, né, desbancando a produção da borracha brasileira. Então, né, quando nós falamos em borracha, então vários movimentos que nós vimos nas últimas aulas, é, os, os que eram considerados subversivos, aqueles que eram considerados opositores ao governo, ou aqueles que promoviam revoltas, eles eram deportados, né? Eles eram levados, né, para o Acre, para trabalhos forçados nos seringais. E isso, de uma certa forma ou de outra, né, vai favorecer essa busca, né, por esse tipo, né, de produtos, né? Então, no caso, né, aquelas pessoas que eram deportadas para o Acre, era muito raro elas voltarem para cá, né? Era muito raro, né? Então, principalmente ali durante a revolta da Chibata, entre outros, nós vamos ver, né, que durante a transição do Brasil República, da República Velha para a República, para a nova República, né, que é chamado ali período de Getúlio Vargas, muitos daqueles tenentes que vão lutar durante a revolta tenentista, eles serão deportados para o Acre também, e muitos deles não irão retornar para o Sudeste. Isso é uma coisa importante que nós estamos frisando aí. Bem, então vamos dar continuidade aí para nossas indagações. Bem, então, outro aspecto econômico da República Velha foi o início da industrialização do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A capital acumulado, né, o capital acumulado com a produção cafeeira, né, possibilitou que os grandes fazendeiros eles investissem na indústria, dando novo dinamismo à sociedade nesses locais. Então, São Paulo e o Rio de Janeiro passaram por uma profunda urbanização. Então, a reforma Pereira Passos foi um exemplo dessa. Então, criando avenidas, as iluminações públicas, o transporte coletivo, os bondes, né? Então, os teatros, os cinemas, principalmente, né, afastando a população pobre dos centros das cidades. Mas não foi nestas duas cidades que houveram mudanças significativas, já que elas, né, já estavam, né, numa situação um pouco mais, né, de uma certa forma, nos moldes, né, que se esperavam delas no início do século XX. Mesmo a indústria ainda sendo algo muito significativo, né, a cidade que sofreu muitas mudanças foi, no caso, a cidade de Manaus, a cidade de Belém e no interior paulista, principalmente Ribeirão Preto, Campinas. Então, as cidades que margeavam a estrada de ferro, que iam até o interior. Né? Então, nós temos várias cidades. No caso, aí nós temos a cidade de Araraquara, nós temos as cidades, né, que vão, né, viver do trânsito de mercadorias, resultados das ferrovias. Então, a cada estação, né, a cada estação existia, né, no caso aí,
no caso, um crescimento urbano significativo. E esse crescimento urbano significativo, ele vai refletir na economia e na organização social dessas cidades. Bem, então, dando vigência aqui. Então, esse processo contou também com a vinda, né, de milhões de imigrantes europeus e asiáticos para trabalharem tanto na indústria quanto nas grandes fazendas. O fluxo migratório na República Velha alterou substancialmente a composição da sociedade, intensificando a miscigenação, fato que, aos olhos da elite e do país, poderia levar ao embranquecimento da população, aprofundando o preconceito contra o negro de origem africana. Sempre é bom nós estamos frisando sobre isso. O preconceito, ele sempre vai ser, né, um fato determinante, né, na sociedade brasileira. Então, o negro, como a gente viu na Reforma Pereira Passos, ele foi retirado, né, os pobres, de maioria deles sendo negros, eles foram expulsos do centro da cidade do Rio de Janeiro e foram colocados na periferia. Qual o maior problema disso também? Você cria todas aquelas mazelas sanitárias que vão levar ao crescimento de doenças ligadas, como a questão da leptospirose, doenças como a febre amarela, a dengue, entre outras. E isso vai proporcionar, né, vai levar também ao, né, de uma certa forma, a perseguição da cultura africana também que existia no Brasil, levando em consideração que desde 1889, o negro que tinha sido liberto, ele não tinha, né, garantido os seus direitos plenos. Qual eram esses direitos plenos? Esses direitos plenos, a questão, né, de sua igualdade, né, a sua questão da sua a profissão, né, a questão do culto, o credo das suas religiões. Um outro fato importante aqui também é a questão da sua cultura. Então, os capoeiras, eles eram perseguidos, os, o samba, ele era perseguido também. E isso vai ter reflexos muito profundos na nossa história até os dias de hoje, né? Sempre levando em consideração isso, né? Então, a cultura, ele é um ponto excelente para nós entendermos como é que a sociedade brasileira, ela persegue os seus iguais. Bem, então vamos dar continuidade aqui. Bem, então aqui, né, nós temos uma foto, né, do início, né, da modernização aqui em São Paulo, principalmente a construção da Avenida Paulista, né, como, né, no primeiro momento, a moradia dos grandes cafeicultores, e com o passar do tempo vai se tornar o grande centro econômico, né, da cidade. Então, por que esse local ele foi escolhido para ser a moradia dos grandes cafeicultores? Primeiro, porque ficava na mais alta colina da cidade de São Paulo, então estava no alto da cidade de São Paulo. Então, uma outra coisa que isso também é favorável a essa localização geográfica. Não existia a possibilidade de inundações, né? Então, isso vai fazer com que a cidade, né, não sofresse esse tipo, de as pessoas que viviam ali não tinham esse problema. E a elite, né, brasileira. Então, o primeiro grupo que nós vamos estudar é a elite. Então, a república não significou a ruptura com o antigo modelo que foram adotados desde a colonização. Então, os privilégios adquiridos pelas oligarquias eram cada vez mais acentuados, tornando-se a elite política desse período. Então, a partir da primeira década do século XX, parte dessa elite agrária começou a partir para as cidades, iniciando o surto de industrialização neste contexto. Mas os privilégios do café eram claros e impostos, né, pelo convênio de Taubaté que nós já estudamos. Então, agravando ainda mais a crise econômica herdada, né, desde o governo provisório. Então, o que foi, né, no caso aí, esses privilégios? Então, o governo ele garantia a compra do café, né, do excedente de produção de café, né, aos cafeicultores. Então, os cafeicultores eles não tinham com o que se preocupar. Eles, né, eles iriam ter os seus produtos, né, adquiridos de uma forma, né, bem clara e objetiva.
o governo, mesmo não tendo dinheiro, ele se tornou obrigado, né, a adquirir empréstimos externos para a compra do café. Então, isso é um ponto importante da gente estar frisando. Um outro ponto aqui, então, a elite, ela nutria uma grande inspiração na cultura europeia, principalmente na francesa. Isto era externado na moda do período, na arquitetura e nos costumes da vida cotidiana dessas camadas populares da população. Então, a vida privada era basicamente, né, era baseada no patriarcalismo, né, no patriarcalismo tradicional. Não havia participação das mulheres nos debates sobre a política e entre outras ações sociais nessa camada. Fato que levaram muitas dessas mulheres a usarem pseudônimos para produzir as suas obras. Um exemplo dela é uma mulher chamada Pagu, né, um símbolo, da irreverência e do talento da mulher de uma certa forma, né? Então a mulher ela tinha essa dificuldade de ter o seu trabalho reconhecido, principalmente na arte e na literatura. Bem, então a educação ela cumpria a manutenção dessa ordem vigente, pois grandes grupos, grandes partes da população não eram atingidas por esse serviço. Assim, muitas dessas escolas eram controladas pela igreja, mesmo que a Constituição de 1891 colocava que essa deveria ser laica, mas não universal, excluindo grande parte da população. Bem, então, quando a educação ela passa a ser atingindo a maior parte da população, a educação ela passa a ser atingida por quase todos durante o governo Getúlio Vargas, que coloca que o ensino primário ele seria obrigatório. Então, o que é o ensino primário? Da primeira à quarta série. Então, as pessoas iriam aprender ao básico para poder, né, usar e trabalhar nas fábricas. E isso, né, era para garantir, né, mão de obra para as indústrias. Então, isso vai fazer com que, né, a, a sociedade brasileira ela continue, né, ela vai continuar, né, a promover esse modelo social que era a base, né, de uma cultura eurocêntrica, toda centrada no homem, onde a mulher, para ter o reconhecimento do seu trabalho, ela tinha que usar pseudônimos, né? Então, no caso também aqui, a educação, ela servia apenas para a elite, e isso é um ponto determinante ali durante as primeiras décadas da República no Brasil. Bem, então aqui, né, nós temos os retratos, né, dos políticos, dos governantes daquele momento, né? Então, muitos desses governantes deixaram para nós os seus representantes, né, no caso a sua família, entre outros, e isso vai fazer, né, com que o seu legado seja perpetuado até os dias de hoje. Então, né, a questão da mulher como uma parte, né, determinante dentro da concepção da família. Então, a mulher ela estava dentro da visão do trabalho doméstico. Então, a mulher, muitas vezes, principalmente as mulheres da elite, elas tinham essa incumbência, né, de viver apenas para a família, né? Poucas delas ousaram, né, romper essa barreira. Não que a mulher mais pobre da classe média e da classe baixa também não tinha esse tipo de incumbência. Só que quanto mais pobre a sociedade era, então quanto mais nós vamos chegar às camadas mais simples, mais esse abismo se acentuava. Então, no caso, as mulheres da periferia, elas eram obrigadas a saírem para trabalhar, enquanto as mulheres dos grandes barões do café, não. Né? E os ex-escravos. Então, a democracia racial é um conceito que nega a existência do racismo no Brasil e é tratada como um mito, uma ideologia que busca exprimir a vigência, né, de uma suposta democracia plena que se estenderia às pessoas de todas as raças. E a despeito dessa desigualdade motivada pelo racismo no país, por estruturas racistas culturais, sociais e políticas que privilegiam os brasileiros brancos. Né? Então, no caso, né, nós temos essa visão aí que é inaugurada, né, desde a tentativa do segundo reinado, pelo branqueamento da sociedade brasileira, entrando para as primeiras décadas, né,
né, do período da República Velha, vai ser enaltecido por um literário chamado Gilberto Freire. Então, a obra do Gilberto Freire, né, chamado Casa Grande Senzala, vai ser o ápice, né, dessa tentativa, né, de você manter essa visão de que a abolição, ela corrigiu os erros históricos, mas na verdade não corrigiu. Então, todos esses aspectos vão levar, né, a esse mito, a essa razão de democracia racial. Bem, então o termo denota da crença de que o Brasil escapou da discriminação racial vista a outros países como os Estados Unidos. Então, pesquisadores notam que a maioria dos brasileiros não se veem como racistas e, assim, alegando, né, não prejudicar ou promover pessoas baseadas pela raça. Então, graças a isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros pode ser reduzida por vários fatores, como o sexo, a classe social e a discriminação racial, seria considerada irrelevante. Então, a democracia racial, no entanto, é desmistificada por sociólogos, por antropólogos que estudam o preconceito por vários indicadores sociais e econômicos, que revelam a desigualdade ligada à etnia. O preconceito está arraigado na sociedade que, né, em larga escala, portanto, a verdadeira democracia racial é uma meta que ainda está longe de ser atingida. E, por enquanto, é um mito que tenta criar uma imagem positiva da sociedade e não coincide com os fatores documentados. Então, no caso, né, nós temos vários elementos, porque qual é o objeto, né, o objeto a ser estudado? A questão da política segregalista, né, que existia nos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos, era uma sociedade que pregava, né, a segregação, né, principalmente criando bairros para brancos e bairros para negros. No caso, também a África do Sul, com a política do apartheid, que nós vamos ver que a África do Sul, quando se torna independente, existe esse movimento. Então, como aqui no Brasil, teoricamente, isso não existe, mas nós temos que entender que quanto mais para a periferia, a maior quantidade da população, né, ela é de negros, e esses negros não têm, eles não gozam, né, de oportunidades iguais né, aos brancos do centro da cidade. Não quer dizer que no centro da cidade não tenham negros, né, na elite não tenha negros, mas é uma quantidade pífia, né? Enquanto nas periferias, o investimento, né, em políticas públicas como educação, saúde, transporte, moradia, é algo muito insignificante. Então, isso deixa claro essa questão da democracia racial sendo um mito, usando principalmente a obra do Gilberto Freire, né, para a questão de que o negro ele fazia parte da família do senhor de engenho. Na verdade, ele não fazia parte da família do senhor de engenho. Aí se cria aquela imagem, eu fui amamentado por uma negra. Só que para essa negra amamentar o filho do senhor de engenho, ela teve que deixar de amamentar o seu próprio filho. Ou aquela velha fala que muitas pessoas colocam, eu tenho até amigos negros. Então, quando você coloca essa fala, isso você ressalta essa visão da democracia racial, que não existe. Bem, vamos dar continuidade aqui. Então, a falta de acesso à educação de qualidade. Então, a fragilidade do sistema de ensino público é uma das principais causas da desigualdade. Grande parte da população não domina as habilidades básicas do letramento, que limita o acesso ao mercado de trabalho e compromete o exercício da cidadania. Apesar dos esforços progressistas, o ensino ainda carece de desenvolvimento e senso crítico de uma educação política que contribua para o envolvimento da população. Então, eu vou usar uma fala aqui, né, de um filósofo suíço, que ele é, no caso aí, né, o Jean-Jacques Rousseau, que ele fala, né, na sua obra O Emílio, né, que é sobre educação. Ele diz que só a educação ela possibilita a criação de cidadãos. Então, a educação ela tem que partir de um papel político, e esse papel político é levar as bases para que as pessoas tenham, né, de uma certa forma ou de outra, a consciência do seu papel dentro da sociedade. Então, a educação tem um papel político, sim. Não apenas ensinar os conteúdos, mas também, né, dar uma noção para o cidadão de sua participação dentro da sociedade.
Então, a falta de acesso à saúde de qualidade. Então, mesmo com o SUS, né, a principal política voltada à necessidade da saúde da população brasileira, que foi colocada em 1988, então, no entanto, o SUS não consegue atender as demandas da população. E a porção mais pobre, que não tem condição de contratar um plano de saúde, depende de um sistema público em um estado precário, com a falta de equipamentos, medicamentos e profissionais. Então, no caso, né, o SUS ele é sucateado durante muitos governos, né? Então isso não vem de hoje, né? Então o SUS, né, ele atende a população que não tem, que carece, né, de atendimento médico, mas muitas vezes esse atendimento médico não é o suficiente para solucionar os problemas. Então, no caso, esse atendimento médico ele não conta, né, com equipamentos, com profissionais, entre outros elementos. E isso faz com que, né, esses profissionais sejam cada vez mais desvalorizados e isso vai fazer com que eles não permaneçam no serviço público. Né? Isso é uma questão de sucateamento. Então, quanto mais para a periferia, menos equipamentos de saúde pública existem. E isso acentua ainda mais os problemas ligados, né, à saúde pública. Né? Então, né, a falta de acesso à cultura, que também é um ponto essencial. Então, a falta do contato popular com as produções culturais, as diversas contribuições para o aumento da desigualdade social, uma vez que limita, né, e decorre de limitações a acesso de bens coletivamente produzidos. Isso significa que a parcela ou grupos específicos da população podem ter acesso e consumir determinados produtos, informações e símbolos, além de definir como esses são apropriados, né, nesse consumo. Então, no caso, a cultura da periferia, a cultura negra, a cultura, né, que resulta dos povos mais simples, é considerado uma cultura não tão, né, é considerado como uma cultura popular, ou uma cultura de massa. E essa cultura de massa, ela infelizmente, ela sofre muitas sanções durante esse período, né, e continua até os dias de hoje. Vou dar um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos. Eu não gostando de funk não quer dizer que o funk não seja uma cultura, porque o que é uma cultura? A cultura é a manifestação dos sentimentos e dos elementos básicos de uma sociedade. Então, aqueles que produzem cultura, eles estão se manifestando a partir das suas necessidades. E ao se manifestar a partir de suas necessidades, eles produzem cultura. E ao negar isso como cultura, nós estamos, né, criando um abismo muito expressivo entre os dois mundos. E isso é um problema muito sério de ser, né, relacionado naquele momento também. Então, a falta de políticas públicas adequadas. Então, as políticas públicas, né, elas dizem respeito ao planejamento dos governantes do país e, por meio delas, né, o atendimento à necessidade como saúde, educação, saneamento básico é planejado. Né? Então, a falta de planejamento volta às necessidades identificadas, é um agravante para a desigualdade social no país, no Brasil, pois a ausência de uma política clara, né, e diretiva exime os governantes de se dedicarem às necessidades da população. Então, no caso, né, a falta de políticas públicas voltado a todos aqueles direitos, no caso de educação, saúde, moradia, cultura, e isso, né, é um problema muito sério. No caso dos afrodescendentes, ainda é pior, né, porque quando existem políticas públicas, mesmo sendo políticas públicas de uma certa forma paliativa, que não tem efeitos tão grandes na sociedade, no caso as cotas, entre outros, essas políticas públicas são duramente atacadas pela elite por grupos, né, que vão, né, debater sobre essa questão das políticas públicas. E isso, né, vai acentuando ainda mais esses problemas. Né? Então aqui nós temos, né, uma imagem, né, de uma das primeiras favelas ou casas, né, feitas ali no sertão, né, do país, né, que tinham mais ou menos essa formação. Então, esse aí é um rancho de Teresópolis, né, então, onde nós vemos a precariedade dessas pessoas e como é que elas viviam naquela região no início do século XX. Né? Então, aqui, né, nós temos um casal, né,
ali vivendo, né, na sua casa, das telhas, né, as telhas feitas nas próprias coxas, né, das pessoas. Então, por isso que vem aquela expressão feito nas coxas, né, porque as, as telhas, né, que eram concebidas e eram formadas nas coxas das pessoas. E como as telhas, né, elas feitas nessa forma, elas não tinham formato igual, então isso dificultava, né, com que o telhado ele cumprisse o seu papel, que era não deixar com que a água entrasse para dentro das casas. Sempre é bom levar em consideração isso também, porque essa expressão ganhou uma expressão pejorativa, né, desse elemento, mas na verdade não. Faz parte da nossa cultura também, né? Então nós vamos dar continuidade aqui também, né? Então, o carnaval, né, a expressão máxima da cultura negra, né? Então, no primeiro momento, o carnaval ele era perseguido e depois o carnaval ele vai ser exaltado pelo Getúlio Vargas. Né? Quando eu falo em carnaval, não é o carnaval, né, que era feito nos grandes clubes, nos grandes bailes, entre outros. Estou falando um carnaval de rua mesmo, né? O carnaval que tem origem, né, nas manifestações, né, negras, desde a nossa colonização. Então, desde o período, né, onde o Brasil ele era colônia, o carnaval ele tem os elementos que vieram da Europa com os portugueses, mas também o carnaval ele tem uma grande participação popular. E essa participação popular ela é essencial para esse modo, essa cultura. E por fim, os índios. Então, desde o início da nossa república, a questão indígena ficou à mercê da Constituição e com pouco amparo das leis vigentes. Ou seja, por mais irônico que possa ser, compreende-se que o Estado, né, é o responsável pelas nações indígenas nas práticas da Constituição, isto é, esclarecido tanto que é o atual Estatuto do Indígena encontra-se desatualizado e contraditório em muitos assuntos. Então, no caso, é o Estado que deveria tomar conta dos índios, mas o que nós vemos hoje é uma tentativa de sucatear essas políticas e, de uma certa forma ou de outra, criar uma política, né, que vai, né, levar com que o índio seja cada vez mais, né, repelido e expulso dos seus direitos. Então, já a Constituição de 1891, a questão indígena nem sequer é inserida, salvo o artigo 64, que transfere ao Estado as terras devolutivas. Então, esse artigo dá legitimidade para os Estados fazerem recortes das terras indígenas, mas não poderiam modificar os recortes anteriores, inclusive os feitos pelo imperador. Então, no caso, né, nós temos que pensar o seguinte: os índios eles não tinham suas terras demarcadas e qualquer um poderiam entrar nas terras indígenas e fazerem delas suas, menos assim as reservas, né, que já eram intituladas pelo imperador. Mas a gente sabe muito bem como é que é o Brasil. O Brasil sempre se dá um jeitinho. Bem, então, durante o início da República, houve um projeto para tornar o índio, né, em nações livres e autônomas dentro dos seus estados. Porém, esse projeto não cai no agrado dos políticos, além do mais, que uma medida como esta iria ferir a autonomia dos estados perante os índios. Então, eles queriam que, assim, a ideia mais interessante seria o quê? Que cada tribo indígena se formasse em um estado independente dentro do Brasil. Só que, né, a política ela vai ser contrária aos interesses dos estados. Então, os estados eles temiam perder a sua autonomia e isso, né, vai fazer com que essa lei fosse retirada da Constituição. Bem, então, com a responsabilidade, né, passada aos estados, alguns fundaram órgãos indígenas, o exemplo, o Rio Grande do Sul. Nos quadros, né, gerais da política, continuaram sendo usados do mesmo período do Império, a manutenção da catequese, no caso, né, de você exterminar a cultura indígena. Né? Lógico, né, nós temos que pensar da seguinte forma. Então, o índio, ele não deve ser obrigado a usar a cultura ocidental, como hoje se coloca. Ah, mas o índio usa celular. O índio, ele usa carro. Mas assim, mas será que o índio, ele queria fazer isso? Ou isso foi imposto para ele durante uma política, né, que vai exterminando a sua cultura?
né? Então, a gente tem que fazer esse meia-culpa também. Então, no início do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente no estado de Santa Catarina e Paraná, né, então desencadeou uma série de confrontos de terra entre imigrantes e índios, com os trabalhos, né, dos imigrantes e também das construções das estradas de ferro do Noroeste, né, que transpassavam o estado de São Paulo, foi a marca de várias lutas armadas entre índios e trabalhadores. Então, acontecimentos entre que dá ao Brasil o rótulo de ser omisso aos índios, não defender os seus direitos destes povos, então não defendia os direitos desses povos. Então, por outro lado, tinham pessoas como Hermann, né, von Hagen, que defendia fortemente o extermínio dos índios, lá na primeira tentativa, né, de se construir uma obra indígena, né, uma obra histórica do Brasil, que foi, né, a primeira, assim, houve um concurso no Brasil, onde Dom Pedro II escolhe o Hermann, né, o Hermann von Hagen, né, para produzir uma obra histórica do Brasil, da história do Brasil. E ele era um defensor ferrenho de que o índio ele deveria ser exterminado. Então, dentro da nossa história, nós temos essas visões aí também, né? Então, isso é importante nós, né, frisarmos. Então, desde a colonização, o índio ele sofre com políticas, né, que tentam acabar com a sua cultura. Isso é importante nós estamos falando aqui também. Então, devido às pressões do exterior, o Brasil, né, então o Brasil funda o primeiro órgão federal voltado à defesa indígena, o SPI. Então, no caso, o Serviço de Proteção do Índio, sob o comando do coronel, né, Cândido Mariano da Silva Rondon, né? Então, essa pessoa era um simpatizante à causa indígena. Então, criando, né, no caso, a expedição de Rondon ao norte do Brasil, buscando compreender as culturas indígenas. E isso ele levou um antropólogo brasileiro, né, chamado Darcy Ribeiro, que vai revolucionar a visão de se estudar, né, as etnias, trabalhando, né, no caso, que as etnias eram necessárias, que cada cultura tem o seu peso, e isso só foi feito no, né, quase ali na metade da República Oligárquica. Então, até a Revolução de 30, o SPI foi o órgão que manteve suas práticas e ideologias fortes, mesmo com abalos de 1912, aonde o então ministro da Guerra requisitou a volta de todos os militares. Muitos desses oficiais abandonaram o exército para continuar a trabalhar no SPI. Então, na década de 40, consegue recuperar as suas forças, né? O órgão consegue recuperar as suas forças, né? E voltando a ganhar prestígio. No ano de 1953, as lutas contra o preconceito indígena fundam o Museu do Índio, que até em 1954, né, o seu declínio era evidente, tanto administrativo quanto ideológico. Então, a Constituição posteriores são contínuas na política indigenista, tanto que em 1937 a 1946 não trazem reais mudanças, né? Não trazem assim mudanças nos direitos dos indígenas do Brasil e prevalece as leis de 1934. Então essas três constituições podem ser vistas com grande valor histórico para o índio, pois foram as primeiras a tratar os índios de forma digna, né? Mas com poucas mudanças. Então, com medidas e políticas de proteção para as grandes nações indígenas, lembrando que isso é fruto do SPI. Né? Então, no caso, né, o SPI tem esse papel, né, forte dentro desse momento. Né? Mas muitos índios continuavam sofrendo a pressão dos grandes latifundiários, entre outras coisas, né? Porque a fiscalização ficava nas mãos dos órgãos, né, estaduais, e muitos dos governadores não tinham o desejo, né, de resolver esse problema. E muito pelo contrário. Né? Muitas vezes esses problemas eles eram acentuados. Então, com a sua base já, né, desestruturada com o golpe de 64, põe fim ao SPI. Então, o governo extingue o SPI, né, que foi elaborado, né, um logo
né, um longo dossiê, aonde, né, aponta vários crimes de irresponsabilidade administrativas contra os índios, mas esse dossiê nunca foi publicado. Então, o fim do SPI também é marcado pela perca, né, de documentos, né, em um incêndio. Sem querer fazer apologia, entretanto, o SPI foi muito importante para o movimento histórico e que a situação indígena sofreu bastante até então. Então, não tenho dúvida de que que iriam sobre muitos mais o SPI e que, lamentavelmente, a perca de documentos, né, ainda mais do período ditatorial. Então, a ditadura militar, ela foi um período onde as leis das camadas, das minorias, foram quase todas extintas. E o SPI foi uma dessas fundações. Então, enfim, os militares criaram a FUNAI, né? Então, a Fundação Nacional do Índio. Então, a função da FUNAI era acabar de uma vez com o problema do índio e consertar os estragos e afastar os mal intencionados, né, que estavam presentes, né, nos últimos anos do SPI. Então, a política indígena do período militar não vão além daquilo que possamos esperar desse momento da nossa história. A União entende que todas as terras indígenas são propriedades do Estado. Então, o Estado começa, de uma certa forma ou de outra, a atacar, né, a propriedade dessas terras do índio. Então, os índios muitas vezes sofrem, né, com poceiros, né, com latifundiários que começam, não é, a anexar as suas terras. Então, a política, né, no caso aí. Então, em 1973 é elaborado o Estatuto, né, documento este que é usado até os dias atuais. Então, houve um projeto para mudanças, né, e atualização desse documento, mas nunca houve representante, né, suficiente para a votação. Então, desta forma, a FUNAI trabalha há quase 40 anos sobre o mesmo estatuto, fazendo com que, assim, este órgão fica despreparado e incapaz de solucionar os problemas do índio. Né? Então, a FUNAI ela não tem novas leis que atualizem a necessidade desse estatuto. E isso, né, vai precarizar o problema do índio, que vem desde a nossa colonização, vai passar pela República Oligárquica, e eu dei continuidade aqui e chega até os dias de hoje. Então, aqui nós temos algumas fotos, da expedição Rondon, onde eles vão, né, tentar, né, de uma certa forma ou de outra, estudar os hábitos indígenas, trabalhar as suas necessidades, entre outros elementos. Mas nós já vemos ali no canto que tem uma mulher vestida, né, tem uma índia vestida. Isso mostra também que muitos dessas expedições, ela também tinha um caráter, né, de catequização, né, um caráter de levar a vida das cidades para os índios. Isso foi o assassinato das suas culturas. Isso é um problema muito sério que deve ser debatido e não deve voltar a acontecer. Então, quando eu vejo nas redes sociais pessoas colocando fotos, né, que líderes religiosos estão indo para o interior para levar a catequese, isso me dá até urticária, por conta de tantas culturas que nós estamos perdendo por conta disso. Ah, mas a cultura da maioria, mas a minoria tem o direito de permanecer na sua cultura também. Bem, né, então aqui, né, nós temos outras fotos, né, representando, né, esses elementos, né, como é que a cultura indígena ela era significativa naquele momento, os povos, os seus elementos culturais, né, e, né, também aqui no caso, né, no sul, né, os índios que viviam entre os colonizadores, né, no caso principalmente ali na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que vão se adaptar a esse modelo de vida. E isso também, né, vai ser colocado aí em pauta. E, né, por fim, né, essa imagem deixa bem claro qual é a condição do índio hoje. Né? Então, poucas organizações tentam, né, proteger o índio, enquanto muitos tentam, né, usufruir e usurpar o direito do índio, que é da terra. Então, a terra é o direito do índio. Por que a terra é o direito do índio? Porque a terra, ela significa a vida do índio. Então, seus ancestrais estão presentes ali, e assim sucessivamente, chegando até os dias de hoje. Bem, gente, então é isso. Né? Então, nesse sentido, é isso o que eu queria passar para vocês. Né? Então, a nossa história, né? A população. Então, nós trabalhamos todas as camadas da sociedade, né? A elite, os ex-escravos, os trabalhadores de uma forma geral, e também, né, os índios.
Então, com isso, né, a gente termina aqui a República Oligárquica. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar agora, né, sobre a Primeira Guerra Mundial e depois a gente volta para falar durante o governo de Getúlio Vargas e como o governo de Getúlio Vargas foi determinante, né, para a formação da história do Brasil. Bem, gente, então agradeço a todos, né, venho aqui recomendando, né, se vocês acharem interessante aí, deixar o seu like aqui para a nossa página, né, também compartilhar com outras pessoas sobre o trabalho aqui executado. Então, já deixo aqui bem claro, então agradeço a todos aí pela paciência, pela contribuição. Né? Vamos continuar nosso trabalho aqui, que ele é muito importante, ele não pode ser cessado. Né? E assim, né, que a história vai caminhando. Como diz uma amiga minha, né, com passo de formiga sem vontade. Mas vamos lá, né? Muito obrigado e até mais.